Meu nome é João Alberto Pancelli, sou sócio-líder da KPMG aqui no estado do Paraná, também da estratégia de clientes e mercados para a região sul do país aqui, os 3 estados. Queria agradecer muito a presença virtual aí de todos que estão conectados, né? A KPMG ela tem feito vários eventos virtuais, aí, webcasts nacionais, que endereçam temas específicos e também setores setores de negócio do nosso país, e tem endereçado as necessidades e as mudanças de tudo que a gente está vivendo aí com os efeitos da Covid, né? Então, nesse sentido, a gente tem preparado alguns materiais que discutem esses efeitos, né, e dão um caminho e ajudam as empresas a trilharem aí algumas respostas e dependendo, obviamente, da profundidade da crise de cada setor, né? Cada setor recebeu a crise e tem esses efeitos específicos. Como estratégia de suportar o crescimento nas várias regiões do país, né, fora do eixo Rio e São Paulo, então a gente entende que também é importante a gente regionalizar essas discussões e trazer players locais para a gente discutir os efeitos que a gente tem em cada região, né? Então, é isso que a gente está fazendo hoje com esse evento aqui de consumo e varejo, trazendo empresas e líderes, né, que são aqui da nossa região. Então, a KPMG, na verdade, ela adotou, e o Fernando Gamboa, que eu vou apresentar na sequência, vai endereçar, né, como é que a KPMG vê, como é que a gente qual é a nossa visão em relação à crise do Covid-19, né, e como é que a gente divide, na verdade, em 4 fases, como as empresas estão endereçando e lutando contra essa crise, né? Então, a reação, né, a primeira fase é a reação, com realização de trabalhos remotos, implementação de planos de continuidade de negócio, aquela fase de sobreviver, né, salvar a caixa. A fase da resiliência, né, que a gente precisa com a administração dos nossos negócios de forma remota, a manutenção da entrega dos nossos clientes, a garantia da continuidade dos nossos negócios, das nossas operações. Isso, na verdade, essa fase ela perdura, né, ela é contínua. A fase da retomada, que eu acho que é onde nós começamos, onde a gente está agora, né, boa parte dos setores está nessa fase da retomada. A reabertura de lojas, presença física, eventualmente algumas viagens já. Então, bastante importante para a continuidade dos nossos negócios. E a fase da nova realidade, né, que é onde a gente tem a reflexão sobre como as nossas atividades, na verdade, elas vão mudar daqui para frente, com tudo que a gente está enfrentando, né, e o que vai seguir na sequência, né, mesmo depois que a gente aí tenha talvez a vacina, onde a gente entende que vai ser o ponto de fato de mudança aí que a gente deve voltar talvez ao que a gente tinha anteriormente, né? Bom, e para isso então, para discutir esse tema, a gente está trazendo 3 convidados aí muito experientes de empresas que são relevantes aqui na região sul do país, e que vão discutir um pouquinho como eles têm enfrentado nas suas regiões, nos seus negócios, essa crise, né? Na verdade, é um bate-papo bastante interativo aí com os 3. E aqui eu também gostaria de lembrar que todos que estão presentes aqui no nosso webinar têm condições de mandar perguntas, né? Então, usem a ferramenta para nos mandar perguntas para que a gente possa também endereçar aí durante o nosso webinar, né? Então, eu vou apresentar rapidamente os nossos 3 convidados aqui. Então, nós temos o Márcio Gonçalves. O Márcio é presidente da Miller Participações, né, que é uma empresa que tem aí um conglomerado de empresas com 4 companhias: a Miller Eletrodomésticos, a Miller Fogões, a Hércules Motores Elétricos e a Thor Condutores Elétricos. Essa empresa está sediada em Santa Catarina, na cidade de Timbó. O Márcio ele é um profissional de bastante experiência aí no setor de consumo e varejo. Passou aí por empresas como Electrolux, a Britânia, a Condor, né? E está na Miller desde 2014, começou como diretor de marketing e hoje é presidente. Ele tem a formação em gestão de marketing, um MBA em gestão de marketing pela FAI e um MBA de gestão empresarial na FGV. A gente também tem o Otelo Drebs. O Otelo Drebs é presidente do Grupo Lebs,
que é composto por 8 empresas no segmento de varejo, né, eletromóveis, moda e logística. Tem aí 160 filiais espalhadas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Otelo iniciou a trajetória profissional dele na Lebes já em 1980, né, e passando por vários setores e cargos dentro da companhia. Ele é graduado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em gestão empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. E aí a gente também tem o Vladimir Santos. O Vladimir é diretor financeiro do Grupo CSD, né, que fica sediado em Maringá. É uma empresa fundada em 1977, com 4 bandeiras de varejo e atacado, né, Supermercado Cidade de Canção, São Francisco, Amigão Supermercados e Estoque Atacadista. E essa SD hoje tem 57 lojas em 28 cidades do estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Vladimir ele é um profissional com passagem em empresas com sistema de automação industrial, a PwC, o Walmart, entre outras empresas também do setor de consumo e varejo. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela FMU, especializado em varejo na USP, MBA em Finanças e Controladoria pela FGV e tem mestrado em Administração de Empresas pela FMU. Bom, na sequência a gente vai ter o Fernando Gamboa. O Fernando é nosso sócio líder para consumo e varejo aqui no Brasil e também para a América do Sul, né, e vai falar um pouquinho de como a KPMG tem visto e como a gente entende o mercado de consumo e varejo, né, nesse momento aí que a gente está vivendo. Fernando, fica à vontade, os yours aí. Muito obrigado, Panseri. Muito bom dia, Vladimir, Otelmo, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês nessa sessão. O bate-papo vai ser muito interessante e enriquecedor, né? A gente tem dois varejistas com momentos diferentes, né? Que passaram por situações distintas e um fabricante. Vai ser muito rico o nosso debate. Panseri, se você puder passar um slide, por favor. Mais um. Recapitulando um pouquinho o que o Panseri comentou no começo da nossa sessão, a gente, como KPMG, a gente entende quatro grandes fases de uma crise, né? A primeira delas é aquela reação, que é o que a gente consegue tomar mais imediatamente. A gente vê o problema, a gente toma as ações necessárias, e é muito rápido, né? Não tem muito planejamento na reação. E aqui a gente lembra de temas como todo mundo em home office, que para mim foi uma grande quebra de paradigma nesse momento. Você fecha as lojas, né? O varejo perde o seu canal principal e a gente começa a entender o que vai acontecer. Passada a reação, a gente vai à resiliência, que é a nossa capacidade de gerenciar através da incerteza. E essa incerteza dura muito, né? A gente estava conversando aqui, batendo papo antes do começo da reunião, e o Sul ainda não está claro quando volta, né? Então a gente está ainda gerenciando essa incerteza. A gente convive dia a dia com se abre ou não abre, se vai liberar ou não, se a pandemia avançou ou não. Então a gente tem esse momento de resiliência. E é onde a gente hoje se encontra, entre essa resiliência e a recuperação. Estados onde a pandemia já foi mais severa e hoje a gente vê um avanço dela, ela saindo um pouco do grande centro e indo ao interior, você já vê uma reabertura e o comércio voltando pouco a pouco. Então hoje a gente está entre resiliência e recuperação. E a recuperação é onde a gente começa a identificar essas oportunidades. E depois vamos ao que a gente chama de nova realidade. Hoje a gente vê China, alguns países da Europa, Estados Unidos já vivendo essa nova realidade, né? Com processos diferentes, com hábitos de consumo um pouco diferentes. Então a gente tem um novo modelo, que alguns chamam de novo normal, alguns chamam de que é o tradicional normal ou que não tem mais normal. Mas a nova realidade que a gente vai enfrentar daqui em diante. E, claro, quando tiver uma vacina ou um tratamento melhor para o Covid, a gente consegue mais rapidamente adotar essa nova realidade. Bom, passando por favor, Panseri. E quando a gente fala em retomada, como KPMG, a gente sempre procura trabalhar 4 padrões. A gente escuta muito falar sobre o padrão, se vai ser o V, se vai ser o U, se é o formato de anzol, se vai ter um platô. Então, a gente tem a gente classifica em 4 grandes blocos, né? E a gente considera o primeiro bloco de baixo para cima, aqueles setores que precisam reiniciar o seu negócio, porque foram severamente afetados por esse modelo. E aqui a gente fala de um aeroporto,
a gente tem um hotel que está se reinventando, a gente tem as livrarias. Então, livrarias estão passando por um momento muito delicado no Brasil. Por mais que tivessem já ido às mega stores e tudo mais, sofreram muito durante a pandemia. Então, a gente tem que se reinventar, né? E mostrar uma nova realidade nesse segmento. A gente tem um também que a gente chama de transformar para reemergir. Ou seja, rapidamente eu preciso mudar o meu modelo para conseguir fazer com que ele vá adiante. E aqui acho que o exemplo mais interessante que a gente tem aqui quando a gente fala da nossa região é o setor automotivo. A gente fechou todas as concessionárias, né? Quando veio a crise, as concessionárias fecharam. E agora reabriram, mas reabriram com muito cuidado, né? Muito no conceito do varejo seguro. Então as pessoas já estão fazendo test drive, levam o veículo até a sua casa, o veículo vai higienizado, volta, eles higienizam novamente. O e-commerce avançou muito no setor de concessionárias. A gente não estava acostumado a comprar carro pelo e-commerce, nem por WhatsApp no Brasil, né? E a gente viu esse movimento se fortalecer. Então você consegue fazer toda a conversa com o vendedor pelo WhatsApp, ele filma o carro, manda o carro para você. Isso era impensável há um tempo atrás. E esse para mim é uma notícia muito positiva. Nós conseguimos e estamos conseguindo ainda nos adaptar a essa nova realidade. E essa nova realidade ela tem trazido novos canais, novos formatos que vão ficar. E isso é importante, a gente vai sair fortalecido. Vou parafrasear o Otelmo aqui, a gente não sabe quando, a gente ainda está passando pela crise, mas a hora que terminar, com certeza a gente sai mais fortalecido e com tudo que a gente tem aprendido. Muitas empresas são o que a gente chama de retorno ao normal, elas passaram por um problema e agora já estão voltando ao seu modelo tradicional. A gente fala do setor de bebidas, quando fechou bar, restaurante, fechou shopping, houve uma queda muito grande, né, no que a gente chama de ponto de dose. O consumo do lar não foi suficiente, mas agora esse negócio volta, né? A gente voltou a ter um crescimento. Não foi suficiente ainda para poder compensar o que se perdeu, mas a gente já tem uma recuperação. A gente vê um começo de recuperação no setor como o de bebidas. E a gente tem um setor que a gente chama em crescimento, que foi aquele setor que não teve a sua loja fechada. Então, tudo aquilo que é alimentar essencial continuou sendo produzido. Então, as farmácias também estavam nesse modelo, fechou o que estava em shopping, mas o restante ficou aberto. Então você teve o negócio funcionando. Aumentou muito o consumo de mídia digital, né? A educação digital aumentou tremendamente. O consumo de alimentos em casa aumentou também, porque você não tinha como sair. Aqui até houve uma redescoberta do prazer de cozinhar, né? Do prazer de em família fazer uma refeição, o que trouxe aí até um modelo interessante, depois o Márcio vai explorar com certeza, que houve aqui um aumento de compra de eletrodoméstico, né? A pessoa começou a fazer essa aquisição para ter um melhor bem-estar dentro da sua casa, e com certeza o maior expoente aqui foi o comércio digital. Com certeza, esse foi o que entrou mais rápido, conseguiu ganhar muito espaço, a gente teve algumas surpresas muito positivas, né? O varejo alimentar entrou muito forte no comércio digital. O varejo alimentar foi a marketplaces, né? Foi a esses grandes fornecedores. Nós tivemos pessoas de idade que não costumavam fazer compras, começaram a usar comércio digital. Então, o comércio digital sai como a grande estrela do Covid, né? Ele foi o que mais se fortaleceu e ganhou relevância. E a reboque, a gente tem todos os serviços de entrega, que a gente precisa vender. A nossa primeira dúvida era se a gente conseguiria vender, né, tudo o que a gente gostaria digitalmente. E a gente precisa entregar tudo isso. Então, o serviço de entrega foi muito questionado no começo e depois começou a se adaptar. Mais um, por favor, Panseri. Quando a gente olha esse pacote todo da retomada e de tudo que a gente aprendeu até agora, né, 110, 115 dias aí vivendo essa pandemia, a gente começa a identificar algumas tendências que a gente vê lá fora. Começou esse tema e agora a gente vê muito aqui dentro também. Quando eu olho do lado esquerdo da minha tela, falando especificamente de varejo, a primeira grande tendência que a gente está vendo e a gente acredita que vai ficar é o vendedor digitalizado. Aquele vendedor que hoje pode estar na sua casa com o WhatsApp, ele pode estar atendendo através de um aplicativo, ele está recebendo informações
de um banco de dados para dizer, olha, tal pessoa comprou, tal pessoa faz tempo que não compra. Esse, para mim, é um novo perfil profissional. O nosso vendedor agora ele está muito mais empoderado do ponto de vista digital e pronto para trabalhar de qualquer lugar. E quando essa pandemia, quando a gente abrir as lojas, esse vendedor não vai parar de usar o digital. A hora que ele estiver na loja sem cliente, ele vai continuar fazendo esse trabalho digital, porque ele já entendeu que funciona e é muito importante ele manter essa funcionalidade, né? Varejo seguro, a preocupação de todo mundo. Hoje a gente vê, você vai entrar numa loja, mede temperatura, tudo higienizado, as pessoas higienizam o seu carrinho, você tem álcool em gel em vários lugares na loja, distanciamento na fila. Isso está muito bom. A gente conseguiu se adaptar rapidamente a esse conceito do varejo seguro. Os protocolos foram colocados na praça e foram adotados. Também uma notícia muito positiva. Quando a gente fala de loja, começa a aparecer a discussão e qual é o papel da minha loja nesse novo normal. Quando voltar tudo, o que eu vou fazer com a minha loja? E aqui, claro, quando a gente fala do varejo alimentar, que não teve fechamento de loja, ele não tem essa preocupação. Mas quando a gente olha para lojas como Labs, que ainda tem loja fechada, qual é o papel da loja daqui em diante? A gente vai manter a loja como ela é hoje, a gente vai transformar a loja numa dark store ou num ponto de entrega para fazer um retire e drive-thru, a gente vai fazer envio para poder melhorar nossa eficiência operacional e abaixar o valor do frete. Como eu penso a minha loja daqui em diante? E isso é o que a gente tem visto quando a gente fala de China e Estados Unidos, esse conceito tem ficado muito forte. Porque por vezes a gente vai falar de alguns itens como o vestuário, começa o protocolo de segurança, é tão rígido para você poder provar, para você poder experimentar e olhar, que as pessoas estão sendo estimuladas a fazer o que a gente chama de click and collect. Eu vou à loja e eu encontro uma peça. E essa peça, isso tem sido propagado muito nos Estados Unidos. Eu tenho uma peça, a pessoa experimenta. Aquele tamanho deu, cor, modelo, ela vai fazer de outro jeito, vai receber na casa dela. Então, o papel da loja começa a ser questionado. E aqui a gente tem um ponto importante que é, quando eu tenho loja própria, eu tenho os meus custos, e quando eu tenho aluguel, eu tenho mais custos ainda. Será que eu preciso desse custo todo? Eu tenho escutado muito essa discussão com os varejistas, mas também nas associações que reúnem os varejistas. Esse é um ponto importante. E muita gente até diz que quando a gente passar todo o Covid, a próxima crise que vem é do real estate, né? O que a gente vai fazer com todos os imóveis que tem na praça? Tudo isso a gente fez e acho que funcionou muito bem esse modelo da digitalização. A gente adotou rapidamente a digitalização no varejo. Quem foi pressionado? A logística. A logística de entrega não era um tema muito utilizado. A gente não tinha uma pressão tão grande no e-commerce. Quando todo mundo vai ao e-commerce, a logística de entrega, o que a gente chama do last mile, a logística urbana, foi pressionada. Nós tivemos problemas em datas comemorativas, não estávamos preparados, e hoje a gente já vê uma situação melhor. O pessoal já adotou, já está mais consciente, e aqueles prestadores que nasceram para fazer isso, conseguiram ganhar muito espaço nessa crise. Outro ponto que a gente fala de digital é a segurança cibernética. Aumentou demais os ataques. Toda hora você vê alguém tentando roubar dados, você vê alguém tentando pegar o dado de cartão de crédito. Então, está muito difícil o tema dos ataques cibernéticos. Né? Quase um site pirata por dia no Brasil só para isso. Então, a adoção da segurança cibernética tem sido um tema importante no varejo. Marketplace, a gente fala que tem sido fundamental, principalmente para os pequenos, né? Os pequenos foram ao marketplace e quando você conversa hoje com eles, eles falam, eu não saio, mesmo que termine a pandemia, eu não vou sair do meu marketplace, eu vou continuar porque é mais um canal de vendas. E tudo isso a gente fala também de como fazer um bom marketing, o marketing digital ficou em alta nesse momento, influenciadores sempre fazendo o seu papel, né? Muitas lives. E a gente tem visto também uma retomada de programas de fidelidade. Então, as pessoas querem fazer negócio com marcas que têm propósito e isso tem ajudado nessa retomada. Passando para o meu lado direito, falando um pouquinho do fabricante. Né? Como é que o fabricante também reagiu a esse momento? No primeiro momento, fecho todas as lojas, os pedidos caem, eu preciso ver como é que eu me adapto. Né? Muita gente estava estocado. Então, a gente teve um modelo também muito específico pelo que passou o fabricante. E a primeira preocupação que a gente tem visto dos fabricantes é o tema do social.
As pessoas querem fazer negócio com empresas em quem confiam, empresas que têm propósito, empresas que durante a pandemia fizeram ações sociais, passaram a produzir EPI, ajudaram a envasar álcool em gel. Essas empresas que trabalharam esse tema social ou tiveram um enfrentamento positivo da crise, saíram mais fortalecidas, né, até valorizadas durante a crise. A gente vê uma preocupação muito grande com sustentabilidade nessa nova realidade. O pessoal procura aquele produto mais saudável, né, o produto que traga bem-estar e até imunidade. A preocupação com as embalagens, né, se aquela embalagem é sustentável. A gente já viu fabricantes revisando não somente a categoria, mas também o tamanho dos produtos. Eu estou mais tempo em casa, então eu devo consumir de forma diferente. Essa logística urbana demanda, né, por vezes ela é feita pelas motos, eu preciso trabalhar a embalagem para que ela funcione melhor, para que eu consiga fazer essa logística de entrega no mesmo dia, no dia seguinte ou até uma hora depois do pedido. E a gente tem visto isso avançar com muita força no Brasil. E tem um ponto que a gente disse que a pandemia acabou criando a condição perfeita para o que a gente chama de entrega direta ao consumidor. Sempre se fala de direct to consumer, de como um fabricante pode tratar diretamente com o seu cliente final, e a gente não via isso com muita força. As empresas começavam a fazer, mas não com muita força. Quando vem a pandemia e todo mundo vai ao digital, inclusive os fabricantes, a gente começa a ver um aumento desse modelo de entrega direta pelo fabricante. De forma nenhuma, nós, KPMG, entendemos que isso aqui vai substituir o varejo ou os distribuidores. Não, mas é mais um canal para o fabricante trabalhar, é mais uma forma do fabricante tratar diretamente com o consumidor final, coisa que ele não fazia, ele não tinha o consumidor final como seu cliente, ele começa a entender o consumidor final, porque ele trata direto com ele começa a entrar em temas de logística, de entrega, então tem sido um movimento muito importante. E a gente tem visto empresas, como o Márcio vai explorar depois, de eletrodomésticos que estão fazendo essa venda direta, mas também temos visto empresa como a Pepsi, que está vendendo nos Estados Unidos salgadinho e refrigerante diretamente. Ou a gente está vendo a Kraft Heinz, que está vendendo molho de tomate diretamente para o seu consumidor na Inglaterra. Então as empresas começam a avançar nessa entrega direta com modelos de assinatura e recorrência. E o próprio fabricante também começou a ir mais ao que a gente chama de plataforma marketplace. Porque uma vez que ele está digital, ele está fazendo essa venda digital, ele pode fazer o uso da mesma plataforma, ele pode vender diretamente. Claro, a gente precisa fazer uma arbitragem de preços, tem que entender bem para não canibalizar, tem um tema de custos, mas ele também começou a fazer o uso desse tema marketplace. E tudo isso põe uma pressão tremenda no supply chain. Supply chain é um tema que sempre está na agenda dos executivos e ele passa a ser, de novo, muito relevante. A gente, quando começou a pandemia, o fechamento de fronteiras na Europa e na China foi um problema muito grande para todo mundo. Todo mundo que dependia de componente importado teve um choque nesse momento. E hoje a gente vê uma que a gente chama de interiorização, né? Eu vou desenvolver fornecedores locais. Eu quero trabalhar com fornecedores locais para não ficar exposto, né? Então, isso aqui é um grande conjunto de tendências, Panseri, para começar essa discussão agora, onde a gente vai convidar aqui os nossos três executivos aí de Renove no mercado na região sul, que estão em segmentos diferentes, né? Então a gente vai ter uma visão importante do varejo alimentar, que teve passou pela crise aberto. O Telmo vai vir com uma visão de quem passou pela crise fechado e aberto, e o Márcio, como fabricante, vai mostrar o que ele também fez nesse modelo. Está contigo, Panseri. Legal, obrigado, Fernando. Bom, a gente já começou a ter algumas perguntas aqui dos participantes. Fernando, tem uma para você aqui, mas acho que a gente pode começar aqui com o nosso debate aqui com os três convidados e aí, na sequência, a gente pode fazer as perguntas, né? Com certeza. Legal. Então, bom, a gente tem o Márcio, o Telmo e o Vladimir com a gente, os três estão nos ouvindo. Fernando, fica à vontade, você quer colocar aí o primeiro tema para a gente começar a debater com eles? Vamos sim. Só queria, para começar aqui, para esquentar, eu já fiz essa introdução, se cada um deles puder falar qual foi a situação deles durante a pandemia,
Ou seja, Vladimir, alguma loja fechada ou não? Hotel, eu sei que teve. Márcio, se vocês puderem dar um primeiro panorama de como foi como eles entenderam, como foi a reação deles na pandemia e como foi esse primeiro momento, se houve fechamento ou não houve, como está tratado isso. Aí depois a gente passa por umas perguntinhas, só para poder contextualizar a realidade de cada um deles. Legal. Podemos, Márcio, quem quer começa? começar? Posso falar? Acho que Márcio, você está com o microfone desligado ainda. Posso falar, João? Vamos lá, Altemar. Vamos lá. No comentário que fizemos ontem, até quando estávamos tratando sobre essa live de hoje, num determinado momento comentei que o verbo que estava sendo usado estava todo ele no passado. Como é que foi a pandemia, o que foi feito, como é que era tal. E para nós aqui no Rio Grande do Sul, o verbo talvez não seja no passado, seja ainda no presente. Estamos passando por essa situação. A minha empresa tem hoje, não sei todas as pessoas que estão assistindo a tela, tem 64 anos, uma empresa familiar profissionalizada, fatura 1 bilhão e 300 milhões, 3 mil funcionários, e no dia 20 de março fechamos todas as lojas. A partir do momento que se fecha todas as lojas, chegou na segunda-feira, tinha que ter ou caixa ou dinheiro, propriamente dito, para pagar a luz, que seja, ou o telefone, ou qualquer situação nesse sentido. E todas, 100% das lojas fechadas. Isso sim foi o maior desafio. Já tínhamos alguma coisa no sentido de fazer com que as pessoas pudessem pagar as prestações, pois vendemos muito a crédito, que as pessoas pudessem pagar as prestações, mas temos como hábito, a grande maioria das nossas lojas são lojas relativamente grandes, lojas de 1.000 metros, e no interior do estado, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vendendo ainda, muitas vezes se chama um carnê, ou controle de vencimento, que as pessoas vão e pagam na própria loja. E isso, a partir do momento que ela está fechada, passa a não vender e a não receber prestações. Esse sim foi o maior desafio, questão de 2 dias, deixarmos tudo isso no ar, treinando os nossos mais de 1 milhão de clientes para poder pagar a prestação no site, no app, alguma coisa nesse sentido. Esse sim talvez tenha sido o meu maior desafio num primeiro momento da pandemia, e que hoje continuamos, como eu comentei antes até, com 120 lojas fechadas, 40 lojas abertas, mas já com um certo treinamento, tanto dos nossos funcionários como dos nossos clientes, depois desses 4 meses dessa situação que estamos agora trabalhando. Posso, talvez, depois comentar mais alguma coisa, João, mas num primeiro momento, só para ter um overview do que fizeste de pergunta ali. Legal, obrigado, Telmo. Bom, no nosso caso, né, que é o Vladimir falando, eu represento aqui a CSD, que é a Companhia Sul-Americana de Distribuição. O Panseri já comentou, né, nós temos ali 57 lojas, né, espalhadas ali por 27 municípios e em 3 estados. Nosso desafio maior foi, né, no começo, como o Telmo disse, né, dia 20 ali, entre 10 e 20 de março, quando se instalou a pandemia, os protocolos de segurança de várias cidades, né, começou a surgir, e nós já agilmente corremos, né, para implantarmos, né, todos os protocolos de segurança. A motivação dos funcionários e a ansiedade. Teve muita ansiedade dos funcionários por conta de tudo estar fechando, né? Em todas as cidades praticamente teve protocolo de fechamento, ficando abertos só supermercados, farmácias e postos de combustíveis, e os demais estabelecimentos fechando, e os nossos funcionários com receio da doença, porque ninguém sabia se o contágio era imediato, se passava rapidamente, se contaminava rapidamente,
Então, nós tivemos que implantar um comitê de crise muito rápido, onde todos os dias nos reuníamos para tomar ações imediatas, conversar, e a comunicação foi muito importante nesse início, né, da pandemia, para passar para os funcionários das lojas, dos escritórios, do centro de distribuição, os cuidados que a gente estávamos tomando, né? Implementamos muito rápido, inclusive até antes de alguns protocolos municipais, uso de máscara, luvas, higienização das lojas, como já foi abordado aí pelo Fernando, né? Então, o maior desafio foi deixar as lojas operando, abertas, com aderência, né, aos protocolos. Tivemos uma redução e restrição de horários, mesmo as lojas abertas. Tivemos no começo, principalmente entre segunda quinzena de março até a primeira quinzena de abril, final de abril, restrições de horário de funcionamento nas lojas, filas, né, com aglomeração, principalmente no começo, e a população, né, os consumidores indo atrás de produtos essenciais para casa, né, para consumo, porque nós somos um varejista exclusivamente de alimentos, né? 90% das nossas vendas é focada em frutas, legumes e verduras, açougue, padaria, a gente chama de commodities, né, que é a mercearia alimentar, né? Então, houve ali uma procura muito grande de produtos também essenciais ali. A gente viu que o crescimento da venda em limpeza, né, principalmente produtos de limpeza e higiene, cresceu 2,5 a 3 vezes. E aí nossa logística, nosso pessoal de comercial teve que agir rapidamente com os fornecedores para repor, né, consistentemente e não causar ruptura nas gôndolas, né, porque os produtos estavam sendo adquiridos, né, parecia coisa de guerra, né, no começo, muita gente procurando produtos de limpeza, produtos principalmente básicos, coisa que a gente não vendia muito, né, tinha uma venda consistente, cresceu, como farinhas, produtos que a pessoa prepara, né, em casa seu alimento, coisa que não existia. Muita gente compra alimento já pronto, né, ou compra por aplicativo, enfim. E a gente notou que as famílias estavam fazendo mais, preparando, né, bolo, pães, enfim. Então, o crescimento de farinha e derivados, né, para preparos em casa cresceu muito. E no começo houve essa emergência, vamos dizer assim, esse trabalho muito forte de atenção do nosso comercial, da nossa logística e principalmente da área operacional, dos nossos funcionários estarem preparados, né, e sabendo como lidar com a situação em nossas lojas. As lojas ficaram totalmente abertas, né, por conta do protocolo de atividade essencial, e nós conseguimos ali rapidamente baixar essa ansiedade, comunicar, mas o principal ponto foi saber lidar com a pandemia, uma coisa nova que a gente não sabia o que poderia acontecer, como que isso ia se transformar e o que poderia causar de impacto em nossas lojas. Então, nós conseguimos ali trabalhar dessa forma. Então, esse foi o principal desafio. Legal, obrigado. Márcio? Bom dia a todos. Márcio, da Miller Participações. Nós somos um grupo já de 71 anos, 100% industrial, de capital aberto, mas controlado 100% pela família fundadora do negócio. A nossa empresa está 100% profissionalizada. E escutando o Telmo e o Vladimir falar, acho que essa crise não foi diferente para a indústria também. Mas algo interessante que nós, executivos brasileiros, a gente já passou por muitos tipos de crises distintas,
planos econômicos, com fisco de caixa das empresas, enfim, mas nada como isso que estamos vivendo e como vivemos no início dessa crise, né? Então, foi um desafio muito grande para todos, né? E essa crise, do ponto de vista da indústria, ela teve um impacto muito grande, né? E colocou todo mundo no mesmo barco, ou seja, do meu ponto de vista, ela tem sido uma crise principalmente de caixa para as empresas. No nosso caso, do dia para a noite, as lojas dos nossos clientes foram fechadas, as indústrias dos nossos clientes do setor B2B também foram fechadas e e houve um cancelamento das ordens que estavam colocadas em geral. E um segundo problema é que os recebíveis que estavam se realizando, todos foram solicitados, recebemos solicitações de todos os nossos clientes de postergações. Então, a preocupação inicial que tínhamos era como é que a gente garante a saúde dos nossos colaboradores e como é que a gente garante que o negócio ia continuar funcionando de maneira a garantir o futuro. Inicialmente, a gente também criou um comitê de crise, passamos a nos reunir diariamente, estabelecemos alguns conceitos básicos, uma linha de atuação, onde primeiro a gente garantiu a saúde dos nossos colaboradores para que o negócio pudesse, no momento em que começasse a retornar, estivessem o mais garantidos ou o mais seguros possíveis, e através dessa garantia para os nossos colaboradores, que eles tivessem segurança de vir trabalhar e assim o negócio continuasse andando e a gente conseguisse sobreviver àquele primeiro momento. Então, esses dois pontos foram os principais das nossas atitudes atacadas no primeiro momento, né? Então, garantir a saúde das pessoas e garantir o andamento dos negócios. Uma característica importante foi que a dificuldade de entender o primeiro momento, né? Porque a gente teve que lidar com não apenas o mercado estagnado e parado de forma abrupta, como também com novas legislações através de decretos federais, estaduais, municipais, com as atitudes mais malucas possíveis, né? E que naquele momento não éramos só nós que estávamos num quarto escuro, né? Os nossos governantes estavam no mesmo barco que a gente, os nossos concorrentes estavam no mesmo barco, os nossos clientes, enfim, todo mundo aprendendo do zero como tratar esses assuntos todos, né? E isso fez com que a gente tivesse que traçar algumas estratégias e principalmente construir algumas políticas que garantissem esses dois pontos que se tornaram os nossos pontos principais, né? Garantir a saúde, ou seja, a operação, como é que vai funcionar isso e as pessoas para que as pessoas possam vir para a empresa ou de casa ou da onde estiver, mas não tem como pôr uma linha de produção funcionando em casa, né? Então a parte administrativa vai pro home office, mas a parte produção em si tinha que estar presente. Então a gente precisava garantir isso. E segundo, garantir que a empresa ia ter dinheiro para saldar os compromissos com fornecedores, a folha, os encargos todos, os impostos todos. Esse era uma das premissas. A gente queria manter o negócio funcionando e o bom nome que a Miller sempre teve no mercado. Então, foram desafios bastante grandes e que nos trouxeram muitos aprendizados. Muito bom. Obrigado aí pela essa primeira passagem aí de como foi começar a lidar com a crise. E colocar uma pergunta aqui que a gente tem escutado muito no mercado e você ouve gente falando, pô, eu fiz em 3 semanas o que a gente estava planejando fazer em 5 anos em termos de digitalização.
digitalização foi algo que a gente avançou, né? Então, todo mundo, de certa forma, fez algo de digitalização. Alguns mais, outros menos, mas sempre houve um pedacinho. Como foi para vocês esse tema digitalização? Vocês conseguiram, tirando o tema do home office, que a gente teve que colocar todo mundo em home office, pelo menos as partes administrativas muito rapidamente, que também tem a ver com digitalização, como foi o tema de digitalização para vocês? O que foi feito? Isso fica, não fica? Como vocês trabalharam e enfrentaram esse tema da digitalização? Olá, Fernando. Posso colocar alguma questão nesse sentido. O que tem se falado muito, os mais diversos analistas, economistas têm falado de um novo normal, de uma nova situação, situações novas que estão ocorrendo. O que eu vejo é que não é uma situação nova que está ocorrendo, e sim o aumento da velocidade das questões que estavam sendo já em curso. Todas as questões elas já estavam em curso. Então, não é que surgiu uma situação nova. Essas situações elas já existiam, só que elas foram aumentadas em muito a velocidade. Até o caso, um exemplo que nós estamos fazendo aqui, um tipo de uma reunião totalmente virtual, nós em 3, 4 estados da federação, falando ao vivo para, sei lá, talvez centenas de pessoas. Né? Esta situação, sim. O que ocorreu, o que eu vejo que esta pandemia fez com que aumentasse, sim, muito a velocidade. As coisas elas já iriam acontecer, mas aumentou muito a velocidade. Claro que, de um momento para outro, na nossa empresa, tem 300 funcionários no centro administrativo, na segunda-feira eu tinha 10, os outros 280, 290 começaram a trabalhar de casa. Para preparar isto, foi, sim, necessário fazer grandes mudanças no final de semana. E assim como eu comentei antes, para receber as prestações da mesma forma. Mas foi, sim, acredito que estas mudanças que estão ocorrendo, que as pessoas chamam de novo normal, não é que é o novo normal, é uma situação que vinha ocorrendo e que vai, sim, ficar. Estas reuniões que estamos fazendo aqui, já visitei o Márcio, lá em Timbó, eu levo 3 dias para conversar com o Márcio, um dia para ir, um dia para ficar lá e um dia para voltar. Dessa forma que estou conversando aqui, conversamos ao vivo durante meia hora, 1 hora, podemos fazer negócio entre nossas empresas e vejamos a produtividade que faz isso. Provavelmente, ou melhor, com certeza, não vai substituir totalmente o contato físico, mas nós vamos ter e estamos tendo uma produtividade muito maior. Então, resumindo, a questão, o que eu vejo que aumentou muito foi a velocidade das questões que já vinham sendo implementadas e das mais diversos setores das nossas atividades. Complementando o que o Otelmo falou, né? Acho que ele falou da velocidade, isso foi fundamental também aqui para nós, na CSB. E voltando um pouco antes da pandemia, a gente aqui tem, né, a filosofia de sempre estarmos experimentando coisas inovadoras, né? E isso foi fundamental e que ajudou a gente a crescer agora no e-commerce. Todos vocês sabem, né, que antes da pandemia o e-commerce alimentar ele era muito baixo, né? A representatividade dele globalmente nas vendas é muito pequena, ou era, né, muito pequena, e a partir da pandemia a gente aprendeu muita coisa nova com isso, né? A gente aprendeu que, e nossa sorte aqui na CSD, não sei se é sorte ou competência, né, podemos somar os dois, é que a gente nunca deixou de lado esse pezinho na inovação, que desenvolver ferramentas, mesmo que não tão significativas, né, na venda. O e-commerce de alimento existia já na nossa empresa. Isso foi com esse aprendizado, né, que a gente criou antes da pandemia, ajudou a gente a crescer. Para vocês terem uma ideia, nós usávamos o e-commerce para grandes centros urbanos, né, onde a gente tinha grandes concentração de pessoas. Por exemplo, cidade de Londrina, que tem mais de 600 mil habitantes,
cidade aqui de Maringá, que tem mais de 400 mil habitantes, interior lá de São Paulo, com 150 a 200 mil habitantes. A gente tinha praticamente 9 cidades onde a gente instalava o nosso e-commerce, porque a gente acreditava que o e-commerce ele era muito forte em grandes centros, né? O apelo de locomoção, né, de grandes centros exige uma ferramenta dessa para comodidade e canal único, né, de venda, ou canais variados, né, de vendas para os nossos clientes. Com a pandemia, né, a gente notou que nós precisávamos expandir, né, esse e-commerce para outras cidades também. Então, a gente acabou instalando muito rápido, em questões de 2 semanas, né, de 9 cidades, a gente passou a atender as 27 cidades, né, e praticamente não todas as lojas, porque nós temos cidades que têm 3 lojas, então a gente sempre escolhia uma loja, né, na cidade e colocava o e-commerce, que era a loja apoio para entrega, né, aos nossos clientes. Então, isso cresceu demais. Para vocês terem uma ideia, a gente cresceu as vendas de e-commerce 7 vezes, né? O que a gente fazia antes, está agora fazendo 7 vezes a mais. Então, isso criou um investimento grande que a gente fez em pessoas, né? Porque o e-commerce no alimento não é tão simples, né? Quando você entra, quem comprou já alimento pela internet sabe que você deixa a confiança na pessoa lá da loja que vai separar o alimento, né? Vai olhar aquela carne que você pediu, se a qualidade daquela carne é boa. Então, nós temos uma responsabilidade muito maior, né? Como se fosse mais ainda nível de qualidade das pessoas que estão comprando. E por nós sermos especialistas e conhecermos a carne, a fruta, a verdura, muitas vezes a qualidade de entrega é maior do que a pessoa indo comprar na loja com rapidez, enfim. Então, nós conseguimos fazer isso, né? Implementamos também, como o Fernando colocou lá, já tinha, né, o clique e retire, nós já tínhamos essa ferramenta, expandimos ainda mais para várias outras lojas, né? Então, o cliente também pode programar a retirada da sua compra na loja. Então, o digital, para nós, ele deu uma alavancada muito grande. Nós também já tínhamos um programa de CRM, que é o relacionamento com o cliente. Nós temos o Clube Mais, né, que é um app, né, nosso, que comunica com o cliente, faz interações com o cliente, promove promoções e produtos para o cliente de acordo com o que ele quer, né, com o que ele consome. Isso ajudou bastante também nessa parte digital crescer essa interação. Outro ponto foi que o Telmo comentou e o Fernando, né, que a parte de home office, né, a gente tinha no interior é muito fácil se locomover, né? 10 minutos você está em vários lugares, é diferente de São Paulo, ou Porto Alegre ou Curitiba, que são grandes centros, né? Para nós a gente tinha muito pouco home office antes da pandemia, ou quase nada. E nós conseguimos também implementar um home office em 2 semanas, praticamente todos, 70%, 80% do nosso escritório estava trabalhando em casa. E isso também foi um desafio grande, nós aprendemos. Eu acredito que isso fica como lição para o futuro, né? Eu acho que o futuro agora é analisar também os escritórios, né? O tamanho dos escritórios, como que a gente pode tratar isso e trabalhar melhor isso, né? Essa relação de custo de metro quadrado com a qualidade e a competência de trabalhos remotos. Então, a gente conseguiu, né, com a pandemia, aprender muito, ter muito aprendizado e ter muita competência também de implementar. Isso graças a gente nunca abandonar a inovação, né? Não é porque, que nem eu volto a falar, né? Não é porque que a gente, o e-commerce de alimento era pequeno antes da pandemia, a gente teve implementado e teve desenvolvido esse e-commerce que garantiu para nós uma maior eficiência e rapidez nesse crescimento durante a pandemia e provavelmente após a pandemia a gente vai colher muito mais esses frutos e aprender muito mais com isso. Eu acho que o Telmo falou uma coisa
muito importante, né? Nós, para sobreviver nesse momento, principalmente no momento inicial, a gente não tinha como criar nada, mas a gente acelerou muito processos, né? E isso nos mostrou a importância de você ter a empresa preparada, né? Imagine se de uma hora para outra você vai criar um e-commerce, né? A dificuldade que isso significa, né? Se você não tem experiência nenhuma, se você já está fazendo com algumas ações em relação à digitalização da empresa, você consegue acelerar. Agora, se você não tem a experiência ainda, você não tem o que fazer naquele momento de urgência. Então, é muito próprio isso, né? E a gente, nesse ponto, pôde acelerar também bastante, né? Não apenas algumas atitudes como home office, que era, vamos chamar assim, um tabu, a gente teve que experimentar na marra, né? E tem sido uma experiência muito legal. Mas outras experiências de digitalização e utilização de tecnologias nos proporcionaram aproveitar algumas oportunidades que surgiram nesse cenário novo. Então, mais do que nunca é importante, né, a gente preparar nossas empresas antes dos problemas acontecerem, embora a gente não saiba exatamente quando eles vão nos atingir, né? Mas se estivermos preparados, fica mais fácil de reagir. A gente tem essa opção de acelerar os processos, diferentemente de quando você não tem o know-how ainda sobre esse ou aquele assunto, ou essa ou aquela tarefa, né? Mas, além dessa aceleração, acho que esse momento, né, nos colocou nossas criatividades muito afloradas, porque a gente precisou achar soluções novas para problemas que não estávamos acostumados a ver, né? E principalmente as tecnologias responderam de forma muito adequada, né? Essas de reuniões, por exemplo, ela resolve uma série de coisas. Mas depois desses 100 dias utilizando essas novas tecnologias, a gente percebe que existem reuniões que podem ser totalmente virtuais e outras que nós vamos ter que achar uma maneira delas voltarem a ser presenciais, porque se perde muita qualidade. Então, do mesmo jeito que no comércio eletrônico a gente descobriu que os multicanais ou a interligação dos processos faz com que o canal eletrônico e a loja eletrônica e a loja física funcionem melhor, essas tecnologias, algumas delas, por exemplo, as reuniões virtuais, algumas vão ter que ser físicas, acontecer presenciais e outras continuar e até serem incrementadas virtualmente. O home office, talvez a gente ache aqui na nossa empresa um ponto híbrido, né? Ou seja, um dia por semana, talvez a gente fique fisicamente dentro do escritório, o resto em casa. Então, a gente está estudando isso tudo para achar o melhor caminho no futuro que está aqui na frente, né? A gente está tendo a oportunidade e a necessidade de experimentar todas essas novas tecnologias que estão nos salvando nesse momento, né? Senão nossos negócios estariam parados, e ver qual o melhor mundo para esse próximo cenário que nos espera logo aqui na frente. Eu acho que sim, essa velocidade está muito colocada nesse momento nos nossos negócios todos, né? Não estou falando aqui só da Miller, todo mundo está no mesmo barco. E agora a nossa função é entender como é que a gente pode ter a maior produtividade possível no futuro próximo, utilizando-se da melhor forma dessas novas tecnologias que estamos todos aprendendo a usar. Com certeza, obrigado a todos. Deixa eu pegar um pouquinho do que cada um falou e até fazer uma pergunta diferente aqui. Eu tenho discutido isso em alguns fóruns. A crise nos ajudou a quebrar paradigmas, né? Home office não funciona. A gente escutava isso muito. Home office não funciona, é impossível funcionar. Bom, de uma hora para outra, sendo em 2 dias ou 2 semanas, a gente colocou para funcionar o home office.
Reunião virtual a gente tem problema, não dá, não funciona, eu prefiro contato físico, eu também. Mas no final do dia a gente está vivendo 120 dias com essas reuniões. Aceleramos a digitalização, a velocidade foi aumentada, a gente antecipou planos, a gente fez um monte de coisa, porque a crise, né, essa pandemia criou esse, vamos dizer assim, esse cenário perfeito. Mas a gente viu que muita coisa é possível. Isso muda a nossa mentalidade e a nossa atitude daqui em diante? A gente vai passar a contestar mais esse tipo de situação? Não dá para fazer, eu acho que não dá. A gente, quando terminar essas condições da crise, vocês acreditam que a gente pode desafiar muito mais esse status quo? Ou situações onde a gente sempre disse, eu acho que isso não vai funcionar e vamos trabalhar de forma distinta? Fernando, eu posso falar? Por favor, Fernando, então. o que eu vejo assim, ó, desde lá de 10, 20, 50 anos atrás, a gente ouve falar que o ser humano ele é resistente a mudanças, né? Talvez, com a tua observação que tu fazes, esteja mostrando o quanto a gente não deve ser resistente a mudanças, e sim a possibilidade de novidades, pelo menos experimentar. Eu tenho hábito aqui na empresa, nós temos muitas inovações. Eu acredito que nós sejamos uma empresa que gosta de inovar e uma empresa já com 60 anos, como eu coloquei, mas uma empresa bastante jovem na forma de agir, de trabalhar e as pessoas que trabalham. Mas eu vejo que passa-se sim, respondendo o que tu perguntaste, a se ter uma outra visão, Fernando, uma outra visão. Olha, isso aqui não funciona, peraí, por que não funciona? Talvez até uma questão que tu comentaste antes, na tua parte inicial, com relação ao o industrial chegar direto ao consumidor final, né? Se o comércio não agregar valor a esta fase de entrega de produto, de não trabalhar, a indústria vai chegar sim ao consumidor final. Porque a pessoa simplesmente comprar e receber o produto, está bem. E como é que fica a instalação? Como é que fica a entrega? Como é que fica a assistência disso? Se eu não agregar valor ou na hora de demonstrar o produto ou o ambiente da loja, vai ter sim, e esta é outra transformação que vai acontecer rapidamente. Vamos ter colegas, concorrentes, empresas do meu ramo, que vão sair fora do mercado, sim. Não vai ficar, como se falou antes, totalmente no e-commerce. Não, mas também quem não agregar valor ao produto, quem não agregar valor ao serviço que está sendo ofertado, vai sair fora do mercado. Basicamente isso. Depois eu posso comentar mais alguma coisa, Fernando. Na minha visão aqui da CSD, isso vai se transformar realmente, né? O cliente vai mudar o hábito de consumo, porque ele realmente experimentou outras ferramentas, outras tecnologias. No nosso caso, o e-commerce foi bem forte. Como eu falei, nós não podemos negligenciar as tendências de mercados. Nós temos que estar atentos tudo que acontece no entorno. Se tem, por exemplo, se a gente não tivesse feito o e-commerce, né, no passado, ou implementado, porque a gente negligenciaria a ferramenta como sendo muito pequena ainda, né, muito com um resultado muito irrelevante, nós hoje estaríamos talvez tendo que correr atrás para implementar o mais rápido possível. Mas como a gente já tinha essa ferramenta, já conhecia o cliente, como que a gente poderia trabalhar com o cliente, os processos, isso foi muito rápido. Então, todas as tendências novas que surgirem, nós temos aqui por filosofia de investir, de experimentar, de olhar, né, de acompanhar, pelo menos, colocar algum projeto de inovação para trabalharmos em cima dessas tendências. Porque a gente nunca sabe o que o futuro pode reservar e a gente aprendeu agora com a pandemia que isso se transforma muito rapidamente, né? A coisa acontece muito rápido e se você não está preparado, você perde, né, espaço, teu concorrente pode esse espaço fica difícil. Então, se você está primeiro
cobrindo esse espaço, você ganha o mercado, ganha seu consumidor. Foi o que aconteceu com a gente, né? A gente conseguiu conquistar o nosso consumidor e a tendência está sendo bem positiva com isso. Acho que um dos grandes aprendizados de todos, né? Essa resistência ao novo, ela cai bastante, porque a gente foi uma questão no primeiro momento de sobrevivência. Ou você testava, ou você implementava essas novas ferramentas, utilizava essas novas tecnologias, ou você estava correndo um risco muito grande de deixar de existir enquanto empresa, né? Então, isso faz com que aquelas barreiras naturais que normalmente acontecem, que o Telmo citou aí, que elas caiam por terra, né? Então, ou você faz ou você morre. E isso tem um lado muito bom, né? Porque as pessoas, nesse momento, não resistem àquilo e você tem a oportunidade de experimentar esses novos caminhos na sua plenitude, o que eles trazem de bom e o que trazem de ruim, né? Então, acho que isso é fundamental, né? E que é a grande sacada disso tudo, né? Como é que a gente opera melhor, como é que a gente se torna mais ágil e mais rápido, né? Como é que a gente tira um bom proveito disso tudo que está acontecendo com nós todos. Muito obrigado. Vamos partir para uma das perguntas aqui da audiência, uma pergunta do Cláudio, e aí vai muito mais para o Vladimir e o Telmo. Referente ao varejo, qual a visão de vocês frente ao self-checkout? Fazer aqueles pontos de pagamento em loja sem a presença de um atendente. É algo que pode funcionar na região sul? O atendimento ainda é fundamental? O Telmo falou muito de receber o crédito, o carnê. Como vocês entendem esse movimento aí do self-checkout? Eu posso falar porque nós temos self-checkout nas nossas lojas, não em todas, mas em algumas lojas nós temos, e as lojas novas em expansão, a gente sempre procura instalar o self-checkout. Uma, porque é uma tecnologia nova, né? Muitas cidades não conseguem enxergar isso, né? E até uma passagem aí de uns amigos que um dia estava comigo, que eu reuni, né? Eu nasci em São Paulo, né? Depois estou morando aqui em Maringá, que é a nossa sede aqui há 3 anos, e eu reuni com esses amigos em São Paulo, aí eles falaram, pô, fui nos Estados Unidos, ou na Europa, não sei, e vi lá self-checkout, um negócio tão simples, fácil de operar, pagar, você não pega a fila e tal. Eu falei, pô, mas as nossas lojas em Maringá, Umuarama, em São Paulo, algumas lojas já tem self-checkout, né? Aí eles ficaram abismados, porque é uma tecnologia, né, que muitos varejistas grandes estão implementando e nós não poderíamos ficar de fora. Como eu falei, a CSD tem a filosofia de colocar inovação sempre experimentando e aprendendo com isso. Uma parte do investimento nosso é dedicado a isso. E o self-checkout ele tem um desafio grande perante o consumidor. Muitas vezes o consumidor tem medo de operar uma tecnologia sozinho, né? Principalmente nas regiões onde a gente atua. A gente sentiu isso. O que nós fizemos? Nós colocamos sempre um operador que fica ali com 4 self-checkouts, né, para poder ter produtividade, e esse operador ajuda ali o cliente a manusear a tecnologia, a manusear o caixa, porque a pessoa paga sozinho, pesa lá seu produto sozinho, passa, né, escaneia o produto sozinho. Mas muito cliente ainda, e no supermercado, vocês sabem bem, talvez o único contato com o funcionário é ali no caixa, né, porque é um self-service, né, vamos chamar assim. O pessoal se abastece nos seus carrinhos sozinho, às vezes pede uma informação, contata ali o operador do açougue ou da padaria, mas muitas vezes a pessoa só conversa ali com o caixa. Então, muitos clientes ainda têm a visão que o caixa ali é mais importante porque tem aquele apelo humano. Mas o self-checkout, as operações nossas, têm aumentado bastante, né? A produtividade, a gente vê os gráficos nossos,
com a pandemia, com esse negócio de não ter contato físico, essa coisa toda, aumentou muito o uso em nossas lojas. Eu acredito que sim, essa é uma tendência da própria pessoa se autoatender. Claro que dependendo do ramo de atividade, dependendo do produto, dependendo do local, porque eu posso colocar alguma coisa no sentido do meu ramo de atividade, eu vendo telefone celular de 2, 3, 4 mil reais. Então, vai ficar difícil, acho que isso não vai acontecer, de haver o self-checkout de produtos de valor agregado muito alto. Mas em supermercado e outras atividades de produtos de valor agregado baixo, acredito que sim, seja uma tendência e uma economia e uma facilidade para as pessoas, sem dúvida. Eu tinha uma pergunta para o Márcio, mas pingou uma no chat aqui agora, que é um complemento dessa, e acho que está super relacionada, então deixa eu colocar ela na frente. Como fica a fraude no self-checkout? O Telmo já falou, um item de valor agregado de 4 mil reais, acho que não vai ser fácil fazer. Agora, Vladimir, você que já tem essa experiência do self-checkout, como é a fraude? Precisa de uma câmera? Como se trabalha esse tema? A gente aqui trabalha, a gente não coloca, a gente percebe que tem supermercados que usam checkout, que colocam barreiras ali, né, para evitar, né, tentar evitar alguma coisa. A gente deixa livre, né, o cliente, não tem barreira, mas nós temos câmeras, né, que ficam monitorando, não é monitorando real time, né, depois a gente olha as gravações e vê se teve tendências e fraudes, algumas coisas ali, de alguns clientes, até para a gente aprender com o formato e fazer uma proteção. Nós temos uma área de prevenção de perdas, né, que trabalha muito forte com isso. Nós colocamos, como eu disse, um operador ali, né, na frente, não fica sozinho, né, o operador fica ali ajudando o cliente, isso também inibe, né, a questão de fraude ou roubo, alguma coisa nesse sentido, né, furtos. Pode acontecer, pode, né? Mas a gente não vê grandes furtos, né? Vamos dizer assim, de valor grandes, enfim, nas despesas nossas, né? Nas perdas de operacionais nossas, elas não são tão ocasionadas pelo self-checkout. Então, é uma tendência positiva, desde que você tome os cuidados, coloque ali um operador, alguém que fique ali como ferramenta também de ajudar e olhar para esse lado de perdas. Mas, rapidamente, deixa eu dar uma opinião aqui, apesar de eu não estar operando um varejo, né? A opinião do ponto de vista do consumidor, né? E o que significa o self-checkout para o consumidor e a experiência que o consumidor tem nas lojas que apresentam essa opção. Eu, pessoalmente, cada vez que vou ao mercado, odeio fila. Tempo que eu fico esperando para ser atendido por um caixa. E se a loja me dá a opção de eu mesmo fazer meu check-out e passar rapidamente por isso, cara, eu saio da loja achando que aquela empresa tem um cuidado especial comigo. E não só o fato de ter fraude ou não, porque esse é um processo de maturação disso tudo, ainda é muito novo, mas podem ter certeza que o simples fato, mesmo que as pessoas não usem o self-checkout, elas terem a opção de não enfrentar uma fila ou de conseguirem fazer o processo de compra dos seus produtos, e aí, o Telmo, vale para eletrodoméstico também, tá? De uma forma diferente, onde você possa entrar na loja, escolher o que você quiser e não perder tempo, faz uma diferença enorme na construção da marca do varejista, ou seja, o entendimento que o consumidor tem, se olha, esse cara está me proporcionando uma forma diferente, ele está preocupado com o tempo que eu fico parado aqui esperando para ser atendido, e é muito legal. Então, é uma inovação? É difícil de operar no começo? Mas pode ter certeza que os teus consumidores estão olhando e agregando um valor à tua marca pelo cuidado que você está tendo. Você está dando uma opção para eles, né? Você está refazendo um processo que tradicionalmente sempre foi assim. Mas ele não precisa ser assim o resto da vida, né? Então, quando a gente fala de inovação, é basicamente isso. Claro, Márcio, eu acho que tu tens razão.
mas vamos dizer assim, um dos produtos que até nós trabalhamos até com a tua empresa, por exemplo, é fogão. A questão do fogão, existem outras facilidades para se dar para o cliente, desde o crédito, desde a rapidez da entrega, desde a variedade, né, que vão fazer com que o cliente receba ele mais rápido e ele receba melhor do que ele registrar no ponto de venda a sua colocação. Mas, sem dúvida nenhuma, que é uma tendência de determinados produtos, determinadas situações, facilitando para as pessoas não ficarem em fila e saírem muito mais rápido do estabelecimento. Que, pelo que eu aprendi, a pessoa fica 2 horas dentro do supermercado e, quando chega no caixa, ela tem pressa, né? Então, é aquela questão de... essa vejo uma facilidade bastante grande, vejo o Vladimir adiantado nisso aí, acho que concordo plenamente, pessoal. Principalmente a gente que está no interior, isso mostra para o cliente, né, inovação, e o cliente valoriza muito isso, ele gosta disso, né? Então, isso é importante manter, né, os investimentos nisso, que o self-checkout é mais caro, né, tem um valor maior, né, mas ele também dá mais produtividade, como o Márcio falou aí, de rapidez e satisfação para o cliente. Perfeito. Márcio, uma pergunta para você. Falar sobre aquela entrega direta ao consumidor. Como foi para vocês essa experiência durante a pandemia e se vocês viram uma mudança no hábito de consumo. A gente tem notado muita gente falar que, ficando em casa, as pessoas começaram a trocar eletrodoméstico. Muita gente não usava aquele eletrodoméstico, passou a usar e falou, não, eu vou trocar. E até muita gente começou a fazer comida em casa e começou a transformar isso num prazer, uma vez que não podia sair. Como foi isso para vocês? Você viu essa mudança de hábito de consumo e como foi, aumentou o DTC para vocês? Bom, Fernando, respondendo a tua pergunta, sim, nossa venda eletrônica cresceu de uma forma impressionante, né? A gente já vinha operando nesse canal há 8 anos e a gente pôde aproveitar essa nova tendência. Mas acho que uma das coisas que a gente entendeu, né, ou está entendendo, é a nova relação que os consumidores têm na distribuição ou na utilização das suas rendas, né? Então, normalmente a gente tinha nossos produtos, na hora que o consumidor ia gastar o seu salário, a sua renda, ela tinha uma determinada importância. Do momento que esse cara foi obrigado a ficar em casa, a cozinhar muito mais, a assistir, a criar entretenimento dentro de casa, enfim, utilizar de forma massiva os seus aparelhos, a atenção dele se voltou para dizer, puxa vida, eu preciso de um novo fogão, eu preciso de uma nova televisão, eu preciso de uma internet melhor porque eu estou dentro de casa, eu preciso... Então, houve sim está havendo uma readequação da utilização da renda do consumidor. Então, o cara, por exemplo, tinha uma parte que ele gastava da sua renda com lazer, com restaurante, com comida, com entretenimento, com cinema. Isso ele deixou de gastar esse dinheiro. E acabou direcionando, e está direcionando essa grana para o bem-estar dentro de casa. Então, o nosso setor, principalmente a parte de eletrodomésticos, está sendo fortemente impactada por isso e pelas ações de distribuição de renda do governo. Então, a gente está sendo, vamos chamar assim, beneficiado porque o cara precisa comprar uma nova lavadora de roupas, ou um novo fogão, ou uma coifa, um micro-ondas, o que quer que seja, né? Para melhorar a sua qualidade de vida dentro de casa, e está recebendo uma grana do governo que não estava entrando antes. Então, a gente está juntando 2 mundos ideais, né? Então, como você mostrou, Fernando, antes, alguns segmentos estão sofrendo muito e outros estão se beneficiando do momento porque o mercado, de alguma forma, acabou se aquecendo, né? Com relação a eletrodomésticos, não tenho dúvida que está acontecendo isso.
é um momento, se vai perdurar ou não, gostaria que perdurasse o resto da vida, mas acho que não, né? Acho que em algum momento as coisas deverão se equalizar, principalmente quando a indústria em geral conseguir disponibilizar produção suficiente para atender a demanda, que hoje está, nesse segmento, está muito aquecida. Então, acho que está havendo, sim, essa mudança de foco do consumidor, né? O cara quer viver bem, quer estar em casa e quer estar o mais confortável possível e podendo aproveitar melhor os momentos dentro de casa. E para isso ele precisa de aparelhos melhores, mais novos. Aquela geladeira que o cara estava há 10 anos, só em vez manda arrumar aqui, faz uma geral ali, bota um livro embaixo do pezinho para ela não cair. O cara falou assim, não dá mais, eu preciso trocar. E do momento que a gente viu a reabertura, começou a reabertura do comércio varejista, os consumidores vieram de forma voraz, né? Então, aqueles estoques dos varejistas que estavam dando cobertura para 30, 60, 90 dias, ele se esgotou em 15 dias. E aí a exigência do varejo para os fornecedores, para a indústria, começou a ser muito grande e a gente, nesse momento, a gente daí teve que cancelar o acordo de redução que tínhamos feito muito rapidamente para voltar a produzir e poder atender essa demanda que estava e está acontecendo nesse momento. Então, aonde abriu o comércio, a voracidade por produtos para casa tem sido surpreendente. Espero que continue assim. Legal, Márcio, Fernando, só para fazer a colaboração nisso, nas lojas que eu consigo ter aberta, realmente é isso que acontece, vamos dizer assim, né? Existe uma procura bastante intensa. O que eu vejo que talvez nós precisemos aguardar mais um tempo, pois se ouvia falar em 12, 13, 15% de PIB negativo, agora já se ouve falar em 10, 9, 6, né? Eu acho que ninguém sabe direito o que vai acontecer. A hora que houver essa adequação, claramente, para as indústrias reporem os produtos e os consumidores, pelo fato de estarem mais em casa, também reporem isso, vamos ter essa equalização. Talvez até como uma colaboração, nós temos 2 ramos de atividade, nossas lojas vendem eletrodomésticos e vendem também roupas, confecção. O que se nota muito claramente é uma migração muito forte para a compra de moletom, para casacos, para roupas mais confortáveis, para pantufa, do que roupas para trabalho, para roupas de moda. Isso está demonstrando o quê? Que as pessoas estão ficando mais em casa, estão ficando com roupas mais confortáveis. Então, talvez até uma questão de uma curiosidade, que muitas vezes eu até comento quando tenho oportunidade nesse tipo de reunião, estamos hoje vendendo muito mais roupa íntima também. Então, só para questão de curiosidade aí, para ficar para todos aí a informação também. Muito bacana essa mudança do hábito de consumo. Acho que a gente teve um debate excelente aqui em benefício do tempo. A gente precisa cortar e passar para vocês fazerem as considerações finais, né? Acho que a discussão foi muito rica, interessante, pelas perguntas do chat que não param de chegar. O pessoal gostou muito. E para poder cumprir com o nosso programa, por favor, peço aí agora a consideração final de vocês. Foi riquíssimo o debate, já agradecendo. E devolvo a palavra para vocês. Ok, então, eu quero agradecer aí o Fernando, o Panseri, a KPMG, né, pelo convite de participar aqui desse debate. Fiquei feliz de contribuir aí, espero ter contribuído com algumas informações, com alguns dados, com a experiência que a gente teve, né? E o que eu vejo é que o futuro é promissor, a gente tem que ser sempre otimista, né? Isso vai passar, né? Essa pandemia vai passar. Tenho certeza que o Márcio ali, o Otelmo, que são os 2 representantes executivos aqui das empresas deles, vão, né, conseguir sair mais fortalecidos. Nós da CSD aqui também sairemos mais fortalecidos e conseguiremos ali aprender, né? Porque ao longo da minha carreira eu aprendi, né, que
dentro das dificuldades, das crises, né, sempre há oportunidades. E se você conseguir olhar a oportunidade e buscar, né, trabalhar dentro dessas oportunidades, você conseguirá sair melhor, mais fortalecido e à frente no mercado. Então, a gente tem aqui na CSD aprendido bastante com a pandemia, feito coisas novas, acelerando, né, coisas diferentes, que estavam em projetos e que a gente analisou e falou, esses projetos têm que sair da gaveta agora e ser incorporados ao dia a dia, serem implementados o mais rápido possível. Então, a gente acredita aí que depois dessa pandemia, o mundo vai ser um pouco diferente, né? Ou diferente do que foi antes, mas que a gente vai conseguir trabalhar bem e colocar a empresa em outro patamar também. Então, essas são minhas considerações. Obrigado pela plateia também que esteve aí com a gente. Gostaria só de comentar uma questão que iniciamos a questão de praticamente 1 ano e meio atrás, a implantação do SAP na empresa, e que estava previsto o Go Live para final do mês de maio. Quando em março iniciou toda essa confusão, e como eu coloquei antes aqui, nós continuamos nessa confusão ainda, consegui fazer o Go Live atrasando um mês. Então, no dia 30 de junho e 1º de julho, fizemos o Go Live do SAP. Então, acredito que tenha sido um desafio muito grande que se conseguiu fazer na empresa com praticamente 100% das pessoas que estavam trabalhando presencialmente, daí trabalhando com home office. Então, só para uma curiosidade, uma questão que os profissionais que nos ajudaram aqui, todos eles colocavam que já fizeram vários Go Lives, já fizeram várias implantações, mas com todas as pessoas em home office nunca tinha acontecido. Então, acredito que nós sejamos um case até para a própria SAP. Como última colocação até, não é o foco, não é o tema até do nosso debate aqui, mas é uma situação que me preocupa e que talvez possamos particularmente, ou cada um de nós, comentar num outro momento, é esse poder que foi dado para prefeitos de cidades do interior, cidades pequenas, que hoje qualquer situação, qualquer lugar, toma decisões, fecha loja, abre loja, manda fazer, manda aprender, manda fazer. Como eu disse, não é foco aqui, mas é uma situação que, para mim, me preocupa bastante como cidadão, como pessoa que vive neste país há tanto tempo. No mais, agradecer para ti, Panzeri, Fernando, a oportunidade e qualquer coisa, estou sempre à disposição. Márcio já conhecia, Vladimir, prazer, estamos aqui à disposição se um dia vier para o Sul aqui, Vladimir. Você também, se vier para Maringá, vem tomar um café com a gente. Obrigado. Aldo, Panzeri, Fernando, pessoal da KPMG, muito obrigado pelo convite, foi bacana, produtivo. Acho que a gente pôde escutar dois caras muito focados e que têm sucesso nas suas empresas, discutir com eles os assuntos que são a discussão do momento. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Agora, né? E acho que a gente tem ainda um caminho pela frente. Nós temos uma travessia a concluir, né? Acho que o segundo semestre ele vai ser essa travessia. E nós temos todos um grande desafio, que é enxergar ou tentar entender o que vai ser o próximo ano e os próximos anos, né? Para a gente entender qual é o tamanho do peso que a gente tem que colocar no acelerador, né? Para entender se o mercado vai continuar reagindo, vai ser de que tamanho, vai ser como é que os concorrentes vão estar trabalhando. Então, essa talvez seja a grande dificuldade do momento, é enxergar o futuro de médio prazo, né? O futuro de curto prazo está sendo tratado dia a dia, todo mundo na operação, olhando detalhadamente, mas e o futuro, né? Acho que é essa pergunta que todo mundo gostaria de ter recebido, né? O PIB vai crescer, o PIB vai cair, quanto vai cair?
como é que vai ser o impacto da economia nos nossos setores especificamente, como é que vai ser o desemprego, né? Enfim, que tipo de atitude o governo vai colocar, né, em prol da manutenção do emprego, que é o suporte do consumo no Brasil. Então, essas questões todas ainda não estão muito claras e fazem a gente pensar, né? Daqui a pouco começa o período de planejamento dos próximos anos e a gente não sabe muito bem ainda como vai se comportar isso tudo. Espero que a gente possa continuar acelerando, de verdade. Só para colaborar contigo, Telmo, nós aqui na Miller também estamos estamos no meio do projeto de implantação do novo ERP, também o SAP. Estamos vivendo essa realidade que você viveu aí 2 meses atrás, né? Todo mundo em casa e tocando o projeto a full, né? Vamos ver se a coisa acontece como... Tu vai ver ainda o que é bom para tosse aí. Tu vai ver, Márcio. Vai passar aí, mas vamos lá. Eu já estou passando, mas espero que a gente também tenha sucesso no Go Live, que está previsto para o ano que vem. Legal. Legal, gente. Bom, aqui em nome da KPMG, eu gostaria de agradecer muito aqui a presença do Márcio, do Telmo e do Vladimir. Acho que o debate foi riquíssimo. Com certeza a gente conseguiu atingir o objetivo aqui, que era passar um pouco dessa experiência de vocês nessa retomada, nessas dificuldades que a gente está tendo aqui com a pandemia. E eu tenho certeza que o público gostou bastante. A gente, infelizmente, teve mais perguntas aqui do que a gente conseguiu colocar para vocês aqui, mas também respeitando aqui o tempo, né? Mas, enfim, muito, muito rico o debate. Gostaria também de agradecer ao Fernando aqui, que somou muito para a gente aqui com a experiência que ele tem, e o Aldo aqui por organizar todo o nosso webcast. Então, muito obrigado em nome da KPMG e espero que todos tenham aí um bom dia, uma boa semana e uma boa retomada dos negócios aí para todos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Sério, obrigado. Até logo. Obrigado.